Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia. Confesso que eu tô triste que tá acabando o nosso devocional, mas a vida é cheia de ciclos, não é? Quarta-feira. Quarta-feira de uma palavra profunda. Falei, nossa, hoje vai ecoar com as meninas. Bom dia. Bom, a nossa palavra hoje é uma palavra tão pequenininha que faz um estrago enorme. A palavra de hoje é sobre fé. O que é fé para você? É muito fácil no mundo. Todo mundo sabe falar de fé, não é mesmo? Ai, o que é fé? Ai, eu tenho fé. Ai, eu creio. O que é fé? Segundo o Google, fé é uma palavra que pode significar crença, confiança, credibilidade ou comprovação de um fato. Significado da fé: crença intensa na existência de algo, mesmo que não haja evidência. Confiança absoluta em alguém ou em algo. Compromisso de fidelidade à palavra dada. Adesão aos dogmas e a uma doutrina religiosa. Convicção de um fato. Presunção leal de autenticidade de um documento. Fé é acreditar. Consegue entender isso? Acreditar. Eu creio que mesmo que eu não possa ver, que vai acontecer isso. Eu creio que eu vou chegar lá. Eu creio que isso vai mudar. Eu creio. Ok. Crer. Mas fé é só crer? Não. Fé é crer e confiar. Fé é crer e entregar de verdade. Fé é você olhar e já agradecer a Deus por algo que você ainda não recebeu. Eu já trouxe outros devocionais, algo muito simples para explicar sobre fé. Quando você é criança, você tem uma criança, e a criança fala assim, mãe, me dá algo. E você fala assim, no seu aniversário eu te compro. Ok. No dia seguinte, você chega e fala assim, mãe, me dá algo. Você fala, eu não falei para você ontem que no seu aniversário eu te dou? No quarto dia que ela fizer isso seguido, você já vai ficar estressado e vai falar, não vou te dar. Chega. Agora, se essa mesma criança, no primeiro dia, falar, mãe, me dá algo, você fala, no seu aniversário eu te dou. No segundo dia, você fala assim, mãe, eu quero te agradecer, porque eu sei que desde ontem que eu te pedi algo, você já está movendo as coisas, você já está movimentando para aquilo que aconteceu no meu aniversário. No quarto dia que ela for te agradecer, você acelera o processo. Você não vai esperar até o aniversário. Porque você vai ser inundado por uma fé tamanha dessa criança que você vai movimentar as coisas para que aconteça antes do tempo. Fé é realmente acreditar e confiar e parar de repetir as suas orações com mantra. Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo. Quantas orações a gente faz como mantra? Fé é entender que não importa os caminhos que ele vai tomar, que você confia nele, você sabe que ele está mexendo. Como eu postei no meu Reels, nos meus stories, que uma mulher de oração, ela pega a dor dela que ela está vivendo no momento e coloca no bolso, crendo que algo maior vai acontecer. Ela guarda a dor dela tamanha, entendendo que o processo que ela está vivendo tem algo muito maior no final. É impossível, Senhor, não acelerar o seu processo. Quando você realmente tem fé. Quando você realmente entrega. Em Hebreus 11, e eu achei fantástico, fala assim, ó. A fé mostra a realidade naquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Pela fé, as pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé,
aprendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou sua oferta. Embora esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por guardar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensam aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito das coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ir. E mesmo quando chegou à terra que havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma terra. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa, como as estrelas do céu, incontáveis, como a areia da praia. Todos eles morreram na fé. Embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e, de bom grado, as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos pelo mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscaram uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois ele os preparou para uma cidade. Pela fé, Abrão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho a quem depende a sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, um sexto sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro dos seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiando em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordem para que os cuidassem dos seus ossos. Pela fé, o pai de Moisés, ao esconderem por 3 meses tão longo, ele nasceu. Pois vieram que as crianças eram ali linda e não tinham medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou seu chamado, filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo do que aproveitar os prazeres territórios do pecado.
Considerou melhor sofrer por causa de Cristo que possuía o tesouro do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha uma vista, uma grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar. Com quem vê aqui impossível pela fé. E ali segue. E é lindo, gente. E no final, todos eles obtiveram aprovação. Peraí, deixa eu aprovar aqui. Para mais alguém entrar. Pronto. Por todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Qual é o nível da sua fé? O que você tem buscado todos os dias? Por quem você tem levantado? O que você tem feito todos os dias? O que tem trazido fôlego de vida? Mesmo que o mundo diga contrário. Mesmo que levem tudo, como Jó. Você manteria sua fé num Deus do impossível? Como é incrível falar de fé quando a gente está com problema. Quando a gente tentou várias vezes e viu que não dava mais. E aí a gente chega naquele fundo do poço e fala: ah, Senhor, agora é contigo. É fácil fazer isso. Eu quero ver você ter fé no meio, quando você está bem, quando as coisas começam a acontecer, quando você não tem explicação, quando as coisas estão cegas. Porque no fundo do poço não tem para onde mais ir, a não ser olhar para ele. Mas Deus, ele te prova. Ele te leva lá no fundo e aí você começa a andar. Mas quantas vezes você vai precisar de resetar o seu processo para iniciar a sua fé? Não precisa disso toda vez. Você não precisa chegar no fundo da sua vida para acreditar que o Senhor vai poder fazer algo. Não precisa. Uma mulher madura, ela tem fé no processo. Mesmo não entendendo, não precisando chegar no fundo do poço, não precisando resetar o processo. Uma mulher de oração, ela sai feliz e fecha a porta do seu quarto, mesmo com seu filho morto, entendendo que se for para o Senhor levar, tá tudo certo, mas que o Senhor pode ressuscitar ele. A fé fez aquela mulher, como ontem, pular na frente de Cristo e falar: Senhor, a minha filha está endemoniada, me salva. Porque eu sei que se o Senhor tocar em mim, o Senhor salva toda a minha geração. A fé fez aquela outra mulher com 12 anos de fluxo de sangue pular na frente de Cristo e tomar o que era dela. A fé nos movimenta. Nos movimenta ao buscar, nos movimenta ao não entender. A sua fé não pode ser uma fé parada. A sua fé tem que ser fé que transborda não só na sua vida, mas na vida de todos. E a paz que excede todo entendimento vai te invadir. E as pessoas olharão para você e vai falar: por como que ela está em pé, diante de tudo que eu estou sabendo que ela está passando. É porque o Senhor me sustenta. E assim como Deus tem movimentado a minha fé, que assim seja a sua também. Para de colocar em dúvida aquilo que ele disse que vai fazer. Para de permitir que o diabo faça ninho na sua cabeça. Para de permitir de ouvir coisas do mundo. Sai das redes sociais, se elas não estão te trazendo benefício algum. Busque na palavra. É nela que vai te levar a níveis maiores e mais profundos de entrega. A fé, ela move montanhas, sim. Ela move para aqueles que nele esperam. Para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele pulam cegamente, para aqueles que levantam do barco, saltam do barco e põem o pé na água. Porque o milagre só vem depois que eu obedeço. O milagre só acontece depois que eu pego todas as botijas ao meu redor. Eu trago para dentro da casa e começo a derrubar o azeite.
O milagre só vem quando eu começo a derrubar o azeite. Primeiro obedeça. O Senhor não tem que te provar nada. Ele já fez. Ele já deu seu filho por você. Ele não tem que te provar nada. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E se ele não fizer do seu jeito, é porque ele tem coisas maiores e ele não tem que te explicar nada. Para de pedir explicação para o Senhor. Como, onde, o quê? Que data? A gente quer controlar tudo e a gente não controla Deus. E ele nos amassa cada vez que a gente quer controle. E ele, na verdade, quer tirar o nosso controle para ver nosso nível de fé. Qual é o seu nível de fé? Bem, o Senhor pode mesmo mexer em tudo. Ele pode mexer em toda a estrutura e você vai se manter de fé. Ele pode realmente ajustar a situação. Muitas pessoas falam para mim, Jana, depois que eu comecei a andar, depois que eu comecei a ouvir o devocional, parece que tudo ao meu redor começou a dar errado. Que perspectiva errada. Achar que tudo ao seu redor está dando errado. Na verdade, tudo ao seu redor está entrando no lugar. Uai, se você permitiu que o Senhor entrasse na sua vida e mexesse, e que os planos dele são melhores do que os seus, não tem como ele fazer isso se não for mexer as peças. E que para você pode estar errado, mas para ele é só um conserto. E para consertar precisa te tirar. Para limpar a ferida precisa de tirar a crosta. Precisa de tirar o pus e dói. Dói muito. Mas confiar em Deus é mesmo com dor. Fala, Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Tá doendo, Senhor. Mas eu sei que o seu plano é maior do que o meu. Senhor, eu não sei como nem onde. Tá doendo, Senhor. Mas eu escolho confiar em Ti. Eu escolho não reclamar. Eu escolho não resetar o meu processo. Eu escolho não fazer um cartaz e contar para todo mundo o que eu estou passando. Porque eu confio em Ti. Eu escolho confiar em Ti. Porque não vai vir das pessoas a resposta. Minha segurança vem em Ti. Qual o seu nível de fé? Qual o seu nível de fé? Vamos para mais um versículo? Nosso segundo versículo de hoje está em Jeremias 29:11. Porque eu, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, de não lhe causar dano, planos de dar a vocês esperança de um futuro. Eu, o Senhor, conheço os planos que tenho sobre você. Planos de fazer prosperar. E essa prosperidade aqui não é uma prosperidade financeira, eu creio que pode ser também. Mas é uma prosperidade de uma vida abundante, de uma vida com vida. Jacó, no final da vida dele, ele encontrou seu filho José. E aí José perguntou para ele sem saber. Jacó não sabia que era José e perguntou: e aí, como você está? Ele, na sua velhice, ele falou: meus anos têm sido maus vividos. Porque ele vivia desde quando José supostamente faleceu. Ele escolheu viver um luto eterno. Mal ele sabia os planos de Deus. E ele viveu a trajetória reclamando, murmurando, em luto. E o Senhor fazendo no Egito. E o Senhor mudando a vida do filho dele. E o Senhor fazendo um testemunho na vida dele. Ele poderia ter vivido na dependência de Deus, sem saber o que estava acontecendo. Ele poderia ter vivido milagres, ele poderia ter vivido tanta coisa nesse processo que José estava sendo preparado. Mas ele escolheu viver a trajetória em luto e arrastado. Eu escolho viver os melhores dias da minha vida, dependendo de Deus, entendendo que o futuro com Ele é bem melhor, mesmo não entendendo os processos. Porque uma caminhada
dependendo de Cristo, é uma caminhada sem explicação. É uma alegria sem explicação. Que às vezes você se acha até fria, porque você está num processo e você fala, não estou entendendo. Mas o Senhor sabe. Porque confiar nele é transbordar fé em todos os sentidos. Qual o seu nível de fé? Você anda resmungando, reclamando, falando que o Senhor está mexendo em tudo, que tudo está dando errado? Mude sua perspectiva. Se você deu o passo de acreditar no Senhor e abrir sua vida para que Ele mude, creia que Ele está fazendo o melhor, mesmo que você ache que não. Porque não é sobre o que você acha. Na Bíblia diz que o coração é enganoso. Não deixe a sua alma gritar mais do que o seu espírito. Fortaleça seu lado espiritual. Fortaleça o que o Senhor diz sobre você. Fortaleça quem você é, filha do rei, e não seu estado. O estado é momentâneo. Consegue entender? O processo é momentâneo. Não assuma algo que é momentâneo como algo perpétuo na sua vida. Eu sou filha do rei. E os processos ao meu redor é momentâneo, porque eu creio num Deus, que Ele coloca minhas peças no lugar, e as peças da minha casa no lugar, ao ponto de eu transbordar fé, ao ponto de ser testemunho, não só a minha vida, mas a vida de todos que estão ao meu redor. Qual o tamanho da sua fé? Ah, eu tenho fé. É muito bonito falar isso numa roda. Ah, eu tenho fé, eu creio. No meio de uma pregação, no meio de um testemunho. Ah, eu creio, crê mesmo. Quando o Senhor começa a apertar seu calo, você está crendo mesmo? Ou você está lá cheirando, Senhor, por quê? Querendo o controle de tudo, querendo explicação do que Deus está fazendo. Levanta a cabeça. Deus está à busca de mulheres maduras. Deus está à busca de mulheres que não arredam o pé, de mulheres que seguem, de mulheres que entendem que fé é olhar para Ele e não para a circunstância. É entender que o futuro com Ele é melhor. E que não importa o que está acontecendo aqui dentro ou aqui ao redor, que a confiança nele é maior. Que ecoa dentro do seu coração a presença do Espírito Santo. Mas não adianta Deus fazer se você não crê. E Ele vai te colocar à prova. E Ele vai mexer nas suas feridas. E Ele vai mexer em lugares que você jamais imaginou. Para testar sua fé, para testar a sua maturidade. Como eu comecei o nosso propósito, Deus coloca pedras no caminho para ver o seu nível de maturidade. Deus vai melhorar a sua situação se você crer. Mas estamos em constante transformação, que não somos perfeitos. E a cada passo, Deus vai mexendo num processo. Você está preparado? Ou você é aquela pessoa que fica resetando o processo e vive todo ano o mesmo ano, porque não aprendeu que o Senhor quer te levar para outros ciclos. E a hora que Ele começa a mexer, você desiste. Porque desistir de gestações emocionais e espirituais é muito fácil. Você não está vendo, né? Pois é, numa gestação física a gente também não vê. Mas tem uma sociedade toda contra um aborto físico. Mas um aborto emocional, espiritual, ninguém vê. Ah, eu cansei. Quando eu começo com o devocional e o propósito de palavras, encontro as mulheres no meio do propósito, eu falo, e aí? Tá conseguindo se manter forte no propósito de palavras? Ela fala, ai, é muito difícil, eu não consigo. Quer que Deus muda? Levanta a cabeça. Quer que Deus muda? Pega no arado. Quer que Deus muda? Se posicione. Levantar-se às 5 da manhã é só o início de um propósito. É só um começo do entender que se eu não levantar sem falar com o Senhor, o meu dia não flui. É só o começo. Ter fé é outro passo. Confiar cegamente é outro passo. Guardar o seu orgulho, o seu ego no bolso e entender que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam é outro passo. E ali nós vamos crescendo com comida sólida. Chega de papinha, né? Chega de, ai, Deus é bom, Deus vai te abençoar. Não existe um processo no meio de tudo isso. E Deus vai te testar.
E Deus vai colocar montanhas, não só pedrinhas, níveis maiores. Ele vai mexer nas suas feridas. E até que ponto você vai aguentar? Hein? Ele vai te pedir seu Isaac. E aí? O que você vai fazer? Hein? Para fechar, nosso último versículo de hoje. Mateus 17, 20. Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: sai daqui e vai para lá. E ele iria. Se vocês teriam fé para poder mover qualquer coisa. Do tamanho de um grão de mostarda, eu movo o meu exterior. Já chegou perto de uma mulher de oração, de uma mulher aos pés de Cristo? Ela olha para você, o Senhor revela sem você falar nada. Mesmo que você esteja disfarçada, que não está mostrando aparentemente que está bem, ela sente, porque o Senhor fala. É uma mulher aos pés, é uma mulher que ouve, que vê além do físico, mas vê o espiritual. E sabe o melhor? Essa mulher, ela também não precisa de intermediação para Deus falar com ela. Ele fala face a face. Porque conforme a gente vai se entregando, conforme a gente vai confiando, ele não precisa de usar outras pessoas para falar com você. Ele fala. Intimidade, conexão. O Senhor está aguardando mulheres que tomam a frente. Pegue seu machado, afie seu machado e transborde ao seu redor. Quem são essas mulheres? Ele tem convocado. E o Espírito Santo tem parado sobre a terra, buscando mulheres maduras para cuidar de outras mulheres. Quem vai levantar a cabeça e vai falar: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais águas profundas. Eu quero aprender mais de ti. Não só para minha vida, mas para transbordar ao meu redor. Senhor, me ajude. Me ajude. E não me dê explicação do processo. Mas me ajude a confiar em ti. Que é a videira verdadeira. Que é o pão de todo dia. Que é o que sabe sobre o meu ontem, o meu hoje e o meu amanhã. Que tira pessoas da minha vida porque entende sobre livramento e que sabe que eles estão falando sobre mim. E que começa ciclos e termina ciclos e que trabalha na vida dos meus filhos, mesmo que eu não entenda. Confie em Deus dentro do processo. Deixe Ele realmente mudar você de estação, de ciclo. Deixe Ele trazer para você aquela fé que até te assusta. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, quão pequenas somos, Senhor. Ó Pai, que não sejamos mais mulheres que diz que têm fé, mas que vivem pela fé. Ó Senhor, mesmo que não possamos ver, Senhor, que possamos perder o controle para Ti. Ó Senhor, diminui a nós mesmos, Senhor. Diminui os nossos questionamentos. Diminui os nossos porquês. Diminui, Senhor, a nossa angústia. Ó Senhor, traga a paz que excede todo entendimento no meio do processo. E que vivamos todos os dias os melhores dias da nossa vida. Ó Senhor, porque basta cada dia o seu mal. E o amanhã pertence a Ti, Senhor. Ó Senhor, que nós possamos abrir mão do controle. Ó Senhor, que possamos entender que tudo está um vendaval lá fora. Mas não é porque está errado, mas é porque o Senhor está colocando as peças no lugar. Ó Senhor, nos leva em momentos secretos a ouvir a Ti com intimidade. Todos os minutos. Senhor, que o Senhor possa inundar o nosso ser e estar ao nosso lado, para que não sintamos mais sozinhos, para que não sentimos necessidade de outros, mas que a sua presença nos basta. Senhor, nos ajude e nos ensina a confiar em Ti. Que a nossa fé seja além dos nossos olhos. E que a nossa confiança seja cegamente em Ti. E que possamos, Senhor,
seguir com um sorriso no rosto, não porque a vida esteja boa, mas porque a gente confia num Deus que vê além daquilo que vemos. Obrigada, Senhor, pela palavra de hoje. E que essa palavra possa, Senhor, inundar o coração delas. E que elas possam transbordar ao seu redor. E que elas possam não só ouvir, mas praticar o que o Senhor tem trazido aqui. Obrigada, Senhor, por me usar como canal de bênção na vida de cada uma delas, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa quarta-feira incrível. Amém. Amém. Meninas, que vocês tenham uma quarta abençoada. Nosso devocional está chegando ao final. Temos só mais 2 dias do devocional. E é muito bom estar aqui com vocês. Tem coisas novas por aí. Se preparem, que tem etapa nova aí no nosso grupo Mulheres com Propósito. Estou com um projeto novo. O Senhor já me entregou qual vai ser o nosso próximo devocional. Nosso próximo devocional começa em abril, mas ele já me deu o tema. Só sexta-feira eu vou falar do tema, ok? E o projeto novo tá vindo aí. Eu só vou dar um spoiler para vocês. O nome do projeto novo chama Despertando Marias. O Senhor me deu um projeto novo e começa daqui 2 semanas o projeto. E eu quero ver todas vocês e as amigas e mais mulheres junto comigo, tá bom? Até o final do dia eu acho que eu já consigo finalizar para lançar aí para vocês começarem a fazer inscrição para participar, tá bom? Beijo, beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, meninas. Fiquem com a música de hoje, que ela é tremenda.